Sim. Eu também tentei, fica carregando e não vai. Liga carregando e não abre. Isso. Uai, será que ninguém conseguiu? Depois eu pergunto lá no grupo, aí qualquer coisa eu coloco o link lá. Consegui. Então deve ser a internet de vocês. Eu consegui acessar uma. Ô, professora, aquela atividade RDC e das carnes, eu fiz a atividade e mandei, e tá tipo lá mostrando, constando que eu não fiz, tá vermelhinho, já cliquei, Não, saí, mas não para tem. mim aparece. Aí, tipo Para mim assim, aparece. É porque só depois que eu clico lá, que eu dou a nota lá, que vai ficar normal para entendi. mas não. Tá? Então vamos começar a aula então. Processamento de aves, ovos e pescado. Todo mundo conseguiu ver os videozinhos que eu coloquei? O videozinho do ovo em pó, o videozinho do ovo engarrafado. Eu até procurei na sessão, eu só achei o link para a aula e o slide, não achei os vídeos. Mas os vídeos são dentro da aula. Ah, porque eu abri no celular, eu tô sem notebook, aí eu não consegui. É porque na aula eu coloco o link do YouTube. Aí você clica Então, e direciona direto pro link. é porque como eu tô usando bem no celular, não tem como abrir. Ah, tá. É bem interessante, tanto a questão lá do abate do frango, né, como que fazia os cortes, quanto essa questão dos ovos em pó e o ovo engarrafado, que já economiza mão de obra, economiza tempo e evita que contamine, né? Porque você vai fazer, por exemplo, uma padaria que faz muito bolo, utiliza várias e várias cartelas de ovos. Então fica quebrando todos os ovos ali e um pode estar podre. Então, se o último tiver podre, vai estragar toda a massa. Então, já compra o ovo engarrafado, que aí é economia de tempo, que não vai precisar ficar quebrando cada ovo e ainda não ter o risco de contaminar. Achei bem interessante também. É para exportação, exportam para o Japão. Depois vocês assistam. Então, vamos lá. Número 1 do exercício do livro, né? A lavagem final por aspersão das carcaças de aves após a evisceração pode ser efetuada por meio de equipamento destinado a lavar eficazmente as superfícies internas e externas. As carcaças poderão também ser lavadas internamente com um equipamento tipo pistola ou similar com pressão d'água adequada. A localização do equipamento para a lavagem das carcaças deverá ser após a evisceração e imediatamente anterior ao sistema de pré-resfriamento, não se permitindo qualquer manipulação das carcaças após o procedimento da lavagem. As carcaças e vísceras das aves anormais ou suspeitos devem ser retiradas da linha. O método de exame é visual, feito por meio de palpação e cortes, e é realizado nas linhas por funcionários auxiliares treinados para esta função. Analise as afirmativas abaixo. Número 1. A inspeção sanitária é feita sob supervisão do CIF. Lembram que é CIF? Selo de Inspeção Federal? Lembram, gente? Uhum. Sim. Então, essa inspeção sanitária sempre vai ser feita com a supervisão do CIF. Aí que determina se o frango é sadio ou necessita ser rependurado para a nória do DIF para remoção das partes com injúrias. Vocês leram essa parte aqui no livro, gente? Nória, DIF, CIF. Tem que ler o que está no livro, fazer resuminho, porque é muito nomezinho complicado, viu? 2. As vísceras acompanham a carcaça de onde foram evisceradas com sincronia total. No caso do pacote de miúdos apresentarem algum problema, é destinado diretamente para a fábrica de subprodutos, FSP. 3. Neste ponto, são verificadas as carcaças que apresentam alguma alteração, hematomas, fraturas, riscos na pele, dermatose ou contaminação biliar, fecal, podendo estas
serem condenadas parcial ou totalmente após análise dos agentes de inspeção e autorização de um médico veterinário responsável pelo CIF. Marque a alternativa correta. A 1 está correta, a 2 está correta, a 3 que está correta, a 1 e a 2 estão corretas ou as 3 estão corretas? E aí? Qual a resposta? Hein, gente? Acho que as 3 estão corretas. As 3 estão corretas? Tem certeza? Certeza não tenho, não. E aí? Todo mundo acha que está tudo correto? Galera, Também acho que as 3 estão corretas. todo mundo acha? Certeza? Estudar a parte do livro? Hein, gente? Sim. Sim? Então vamos ver se vocês iriam acertar. Se fosse... Letra E. Todas estão corretas, né? Letra E, todas corretas? Isso. Então vamos na resposta. A inspeção sanitária é feita sob supervisão do CIF, que determina se o frango é sadio ou necessita ser rependurado para a nória do DIF para a remoção de partes com injúrias. As vísceras acompanham a carcaça de onde foram evisceradas com sincronia total. No caso de o pacote de miúdos apresentar algum problema, é destinado diretamente para a fábrica de subprodutos, a FSP. Nesse ponto, são verificadas as carcaças que apresentam alguma alteração, hematomas ou fraturas, riscos na pele, dermatose ou contaminação biliar ou fecal, podendo estas serem condenadas parcial ou totalmente após análise dos agentes de inspeção ou autorização de um médico veterinário responsável do CIF. Não é o médico veterinário responsável do local, não. Tem que ser do CIF. A inspeção é dividida em 3 linhas. Linha A, que é o exame interno das carcaças, realiza-se por meio de visualização da cavidade torácica e da abdominal, pulmões, sacos aéreos, rins, órgãos sexuais. Linha B, exame das vísceras, visa o exame do coração, do fígado, moela, baço, intestinos e nas poedeiras, ovários e oviduto. Já a linha C é o exame externo da carcaça. Realiza-se por meio de visualização das superfícies externas, pele e articulação. No vídeo dá para ver direitinho como acontece, eles jogando essa água inicial, aí depois elas ficam rodando, tipo num... Aí como é que fala? Elas ficam rodando, jogando para um lado para o outro para tirar o máximo de água possível de dentro, para não congelar e não pesar muito, né? E o consumidor não pagar pelo gelo. E aí fica passando na esteira em uma certa velocidade. Mas aí as pessoas ficam um do ladinho do outro analisando tudo, cada um responsável por uma linha, né? E aí para que ocorra tudo bem. É claro que nem sempre vai ser 100%. De vez em quando a gente vê na internet, né? Que abriu uma sacola de frango e achou um pedaço de faca, abriu e achou... Aí pode ter esquecimento, o funcionário na hora ele pode ter se enganado, né? Não é por mal, não é porque ele fala assim, eu vou colocar uma faca aqui dentro agora. Não, é porque como é muito rápido ali, vai passando na esteira, pode acontecer sim um erro humano, né? Mas isso é minoria, não quer dizer que sempre, toda vez que você for descongelar, você vai encontrar alguma coisa. Não, é uma coisa rara, que jogam na internet, aí nos grupos de WhatsApp, é de vez em quando que aparece alguma coisa, né? A gente não deve levar em consideração, porque não deve ser nem 1%. Então, vamos lá. Número 2. A clara do ovo é basicamente uma solução aquosa de proteínas com alta viscosidade. A proteína majoritária é a ovoalbumina, 57%.
seguida de conalbumina, 13%, e do ovomucoide, 11%. Em quantidades menores estão a lisozina, a ovoglobulina, a ovomucina, a flavoproteína, ovoinibidor, ovoglicoproteína, ovomacroglobulina e a avidina. Os carboidratos aparecem unidos às proteínas, sendo a glicose a encontrada em maior quantidade. Os minerais mais abundantes são o sódio e o potássio. As vitaminas encontram-se em quantidade muito baixa. A clara de ovo fresco tem um pH igual a 7,6, entre 7,6 e 7,9. E pode apresentar até 9,4 após 21 dias de armazenamento a temperaturas entre 3 e 35 graus. Ou seja, quanto mais velho vai ficando esse ovo, mais vai aumentando o pH desse ovo. E o que faz provocar esse aumento do pH? São as proteínas que compõem a clara, o teor de minerais e vitaminas, a difusão de nitrogênio através da casca, mais a composição das proteínas, a difusão de oxigênio através da casca ou a difusão de gás carbônico através da casca. E aí, o que vocês acham que faz elevar esse pH? Hein, gente? Letra E. Difusão de gás carbônico através da casca? Também acho que é. Todos acham que é? Cadê as outras? Nós temos 10 pessoas na sala. Deixa eu conferir aqui. 10 pessoas. Todo mundo acha que a letra E? Todo mundo sabe explicar por que a letra E? Hein, gente? Tô achando que vocês estão online aí só para ficar parecendo que tá online, hein? Mas que não estão aí, não. Letra E. A clara do ovo fresco tem um pH igual de 7,6 a 6,9 e pode aumentar até 9,4 após 21 dias armazenado a temperaturas entre 3 e 35 graus. O aumento do pH é devido à difusão do gás carbônico através da casca. Vocês sabem que a casca do ovo é porosa, né, gente? Por isso que a gente... Tá mudo para vocês também, gente? pode ocorrer essa entrada. E também qualquer rachadura na casca é muito perigoso, principalmente por conta da salmonela, né? Então, mesmo a casca não estando rachada, ela é porosa. Então, quanto mais tempo, quanto mais velho for esse ovo, mais tempo está ocorrendo aí essa troca, porque ela é porosa. Então, Ô, quanto mais... professora, Ah, o ovo ele se guarda na geladeira? o ideal é na geladeira, mas não na porta. O ideal é na geladeira, lá dentro da geladeira, no fundinho, onde não tem muita alteração de temperatura. Porque na porta, toda hora fica abrindo a porta, aí além de ter essa mudança de temperatura toda hora, com a força ali de bater a porta da geladeira, pode trincar esses ovos. E trincando, aumenta mais ainda esse risco aí de entrada de bactérias dentro do ovo, né? Por essa rachadura da casca. Então, nem era para existir aqueles negócios de pôr na porta da geladeira de pôr ovo. Certo? É você chegar com o ovo e colocar ou numa vasilhinha, ou na vasilhinha própria de ovo, ou na própria vasilha que você comprou o ovo, lá no fundinho, lá na geladeira. E não na porta. Mas o ideal é na geladeira. Ok? Ok. Ok. Ô, Carol,
Oi. Até o ovo que a gente compra, a gente tem que lavar? Não precisa de lavar. Você pode Ah, lavar tá. só na hora de fazer. Aí na que você for fazer o ovo, se você quiser, se ele estiver muito sujo, você pode lavar. Uhum. Ah, tá. Mas Ok. geralmente os ovos hoje de mercado mesmo já vêm lavados. Inclusive, eles estão Uhum. vindo com carimbo com a data de validade. Não sei se vocês perceberam. Alguns já Ah, vêm tá. lavados até 3 dias. Porque o de galinha geralmente são recomendados para lavar, né? O caipira, né? Caipira. O caipira vem bastante sujo. Aí você deve lavar, porque você pode até contaminar a sua geladeira. O ideal é você Ah, lavar tá. antes de Então usar. Porém, Uhum. lava com a buchinha de leve, que se você colocar de molho na água sanitária, pela casca ser porosa, vai entrar água sanitária no ovo. Então, não deve. Deve só ser uma lavagem aí bem delicada, só para retirar mesmo aquele excesso ali de sujidade do ovo. Ah, tá. Ok? O Carol, Professora, em relação à Hum. pergunta do número 2, quando você começou a explicar, a gente ficou sem seu áudio, até sumiu o slide. Você pode repetir o começo? De qual? Da questão número 2, quando você foi explicar a parte da resposta da casca, aí eu Sim, a resposta é que, pelo fato da casca ser porosa, quanto mais tempo de vida tem esse ovo, maior vai ser a troca de gás carbônico, né, do ambiente com o ovo lá dentro. Então, isso vai fazer aumentar o pH de dentro do ovo, porque ficou muitos dias tendo essa troca aí de gás carbônico com o meio ambiente, com o meio externo, pelo fato da casca ser porosa. Então, quanto mais velho é o ovo, maior é esse pH do ovo. Ok? Ok. ô professora, Sim. deixa eu te perguntar, em relação a alguns ovos, por exemplo, tem uns que é azul, tem um que é meio rosado, o que faz que muda a coloração do A ovo da cor? alimentação, a ração que dá para a galinha, depende do que ela está comendo. Principalmente os caipira variam muito de cor. É o que você dá para a galinha comer que vai alterar. Ok. Porque os Então, caipira de verdade, do quintal, não é marronzinho, né? Os caipira do quintal tem azulado, tem marronzinho, tem bege, tem de tudo quanto é cor, tem branco, né? Aí no supermercado eles vendem o caipira como aquele marronzinho. E o branco é o mais barato. Só que vai variar, vai depender da ração ou do que você está dando para essa galinha comer. Galinha de quintal, as pessoas dão resto de comida, né? Então, por isso que tem muita variação aí de cor, que vai depender do que ela está comendo. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então, número 3, né? Apareceu o número 3 para vocês? Pra mim, Ainda não. não. Apareceu. Apareceu? Aham. Diversas pesquisas têm relatado benefícios do consumo de pescado, tais como a redução dos riscos de doenças cardíacas, artrite, psoríase e trombose, além de possuir ação anti-inflamatória, graças à presença de ácidos graxos poliinsaturados em sua composição. Apesar disso, a carne de peixe é pouco consumida no Brasil, quando comparada com países como China e Japão, sendo o fator cultural determinante para o consumo nesses países. Além da falta de hábito, o preço é elevado e a falta de praticidade na elaboração do alimento prejudicam a escolha do brasileiro por pescados. Com o tempo reduzido em decorrência das jornadas de trabalho cada vez maiores, inclusive das mulheres, observa-se o aumento da aquisição de produtos de maior praticidade de elaboração ou produto pronto para consumo, certo? Qual alternativa descreve melhor a importância da carne de peixe para a saúde do homem? Letra A. Alto teor de ácidos graxos poliinsaturados, principalmente
docosahexaenoico e pentaenoico. Letra B, alto teor de monoinsaturados, principalmente do ácido oleico. Letra C, alto teor de ácidos graxos saturados, principalmente o ácido palmítico. Letra B, baixo teor de ácidos graxos poliinsaturados, principalmente o docosahexaenoico e do pentaenoico. E letra E, baixo teor de ácidos graxos monoinsaturados, principalmente do ácido oleico. E aí? O que a gente encontra no peixe que é bom para a saúde do homem? Qual é a questão que tem maior conteúdo de ácido graxos poliinsaturado aí? Porque não tá aparecendo no slide para mim, não. Alto teor de ácidos graxos, letra C, principal e principalmente ácido palmítico? Eu acho que é A. Baixo teor. A é alto teor de ácidos graxos poliinsaturados. Então, é isso aí que eu tava procurando. Letra A. Uhum. Então, todo mundo acha Sim. que é letra A? Eu acho. Letra A. O pescado, de maneira geral, tem gordura muito mais insaturada e com maior conteúdo de PUFA, que é ácidos graxos poliinsaturados, ômega 3, que a carne, né, normal, a de boi ou de porco, sendo, por isso, um alimento muito mais saudável do ponto de vista nutritivo em relação aos níveis de colesterol sérico e de eicosanoides dos consumidores. Os ácidos graxos mais representativos da carne de pescado são o C20, 5N3, que é o eicosapentaenoico, e o C22, 6N3, que é o docosahexaenoico, esse nome difícil. Por quê? Vocês já viram que muita gente compram cápsula de ômega 3, cápsula de óleo de peixe? É isso aí. Alguns peixes têm uma quantidade maior, principalmente os peixes de água fria, que é o salmão, a cavala. Então, igual a gente viu a diferença ali, vai depender do corte da carne do boi, vai ter mais gordura ou menos gordura. Comparando a carne de boi com a carne de porco, a gente viu que a carne de porco tem muito menos gordura que a carne de boi. Assim, o peixe. Vai ter alguns peixes de água salgada, de água profunda, que vão ter um teor de ômega 3 muito maior. Então, é melhor você consumir certos tipos de peixe se você quiser aumentar a sua ingestão de ômega 3. Por exemplo, a mais democrática de todas, que é a mais barata, que é a sardinha, né? A sardinha tem uma quantidade de ômega 3. E é possível a gente comprar a sardinha fresca, né? E fazer em casa, não precisa ser a sardinha em lata. Você consegue fazer ela na pressão em casa. E fica muito gostosa. Para quem sabe fazer, né? Certo? Perguntas? Não. Então, vamos começar. Pescado. A denominação genérica pescado compreende os peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, quelônios e mamíferos de água doce ou salgada usados na alimentação humana. O pescado pode ser fresco, resfriado ou congelado. O fresco, né, o pescado dado ao consumo sem ter sofrido qualquer processo de conservação, a não ser a ação do gelo. É o que a gente compra na feira de sábado. Você chega lá, o peixe está todo no gelo, nas caixas de isopor, você escolhe qual peixe você quer, ele pesa aquele peixe inteiro e, se você quiser, ele vai limpar para você, mas você vai pagar o preço dele inteiro. Você não vai pagar o preço dele limpinho depois, né? Então, esse é o peixe fresco. Peixe resfriado. O pescado devidamente acondicionado em gelo e mantido em temperatura entre -5 e entre -0,5 e -2 graus. Já o congelado
É o pescado tratado por processos adequados de congelamento, em temperatura não superior a menos 25 graus, menos 25 graus. Depois de submetido ao congelamento, o pescado deve ser mantido em câmara frigorífica a menos 15 graus, e uma vez descongelado, não pode ser novamente recolhido a câmaras frigoríficas. Por isso que a gente sempre fala, tem que ter muito cuidado com o peixe, e o ideal é a gente comprar o peixe fresco, e quando a gente compra o peixe fresco e não vai consumi-lo no dia, a gente pode até congelar. Mas quando você for descongelar, você vai ter que fazer ele inteiro. Não vai poder congelar, recongelar e descongelar. Por quê? A gente está vendo naquela outra disciplina de higiene, né? Que o peixe, ele tem muita água, ele tem muito nutriente, né? O pH ideal, então o risco ali de muita reprodução de bactérias patogênicas é altíssimo. Então, só nessa questão aí, congelar, descongelar, congelar de novo, pode acontecer uma reprodução aí imensa, né, de bactérias patogênicas que vão deteriorar esse peixe. Então, o dito popular é verdade. Não se deve congelar, descongelar, recongelar o peixe. Quando você descongela, você deve fazer ele todo, ok? Características organolépticas. Peixes, superfície do corpo limpa, com relativo brilho metálico, olhos transparentes, brilhantes e salientes, ocupando completamente as órbitas, guelras rosas ou vermelhas, úmidas e brilhantes, com odor natural próprio e suave, porque a gente sabe que o peixe tem aquele cheiro característico de peixe, mas a gente tem que saber identificar quando está comprando até onde é aquele peixe, aquele cheiro de peixe e se já é o cheiro do peixe estragado, porque o cheiro do peixe estragado é insuportável, né? Então, quando a gente vai comprar um peixe fresco, a gente observa o olho, a pele, as guelras e principalmente o odor desse peixe. Se o ventre está roliço, firme, não deixando impressão duradoura, a pressão dos dedos. Sabe quando a perna da pessoa está inchada, ou o pé está inchado, que a gente aperta assim com o dedo e tira? E se ficar a marca do nosso dedo fundada, quer dizer que está com muito edema? Vocês já viram isso? O médico fazer isso? Principalmente de gestante? Você aperta assim, faz uma pressão de uns 5 segundos, quando você tira o dedo, fica a marca profunda do seu dedo? É isso que a gente tem que fazer com o peixe. Se você for no ventre do peixe, apertar um pouquinho, segurar um pouquinho, soltar e não voltar imediatamente, ficar ali a marca do seu dedo, não tá bom esse peixe. Ele já está muito edemaciado. Então, ele está com muita água ali, né? Extravasando, consequentemente, com muita bactéria já ali reproduzindo. Então, já está próximo da putrefação daquela carne. Então, a gente tem que observar também se a carne está tenra, está durinha, ou se ela já está flácida, que quando você aperta e tira o dedo, fica ali a marca do seu dedo. As escamas têm que estar brilhantes, bem aderentes à pele e nadadeiras, apresentando certa resistência aos movimentos provocados. Porque se a escama já estiver soltando com facilidade, quer dizer o quê? Que esse ventre já está roliço, né? Já está edemaciado, tanto que as escamas já estão soltando, então esse peixe não tá bom. A carne tem que estar firme, consistência elástica, com cor própria à espécie, né? Que vai variar, tem peixe que é mais branquinho, tem peixe que é mais acinzentado a cor, então você tem que conhecer qual é o peixe e qual é a cor característica dessa carne, desse peixe. Mas sempre tem que estar firme. Vísceras íntegras perfeitamente diferenciadas, ânus fechado, e o cheiro específico, lembrando das plantas marinhas, né? Aquele cheiro específico de peixe, e não o cheiro de peixe estragado. Crustáceos. Geralmente, né, as características organolépticas do crustáceo. Aspecto geral brilhante, úmido, corpo em curvatura natural, rígida, carapaça bem ao corpo, coloração própria à espécie, sem qualquer pigmentação estranha, olhos vivos destacados e o cheiro próprio e suave. Principalmente ali quando a gente não compra vivo, né? Porque igual aqui na feira você ainda encontra alguns vivos aí. Mas aí se ele já está fresco ou já está morto, por exemplo,
camarão, né? Que você não vai comprar um camarão vivo. Então, você tem que observar o quê? Observar esses olhos, observar o cheiro, né? Observar como é que está aí a rigidez aí desse crustáceo, para não levar a coisa estragada para casa. Moluscos. Nós temos o bivalves e os cefalópodes. Bivalves, mariscos. Devem ser expostos à venda vivos, com válvulas fechadas e com retenção de água incolor e límpida nas conchas. Cheiro agradável e pronunciado. Carne úmida, bem aderente à concha, de aspecto esponjoso, de cor cinzento clara nas ostras e amareladas nos mexilhões. Cefalópodes, polvo e lula. Pele lisa e úmida, olhos vivos salientes nas órbitas, carnes consistente e elástica, ausência de qualquer pigmentação estranha à espécie e o cheiro próprio. Considera-se impróprio para consumo o pescado que tiver com aspecto repugnante, mutilado, traumatizado ou deformado, que apresente coloração, cheiro ou sabor anormal, portador de lesões ou doenças microbianas que possam prejudicar a saúde do consumidor. Que apresente infestação muscular maciça por parasitas que possam prejudicar ou não a saúde do consumidor, tratado por antissépticos ou conservadores não aprovados pela DIPOA de POA, que é o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, proveniente de água contaminada ou poluída, que você sabe, né, gente, que algumas empresas, elas jogam nos rios a água poluída da sua produção, muitos metais pesados. E aqueles peixes que são pescados naquela água ali que certas empresas jogam, eles ficam extremamente contaminados por metais pesados. Então, existem vários estudos, né, de algumas regiões em que as empresas depositam ali seus dejetos nessa água, e aquela população ribeirinha que não tem condições, que o único alimento dela ali, a única proteína é esse peixe que eles conseguem pescar, eles sempre estão desenvolvendo algumas doenças, até mesmo o Alzheimer, porque o Alzheimer, um dos fatores do Alzheimer é o excesso de alumínio, né? Do consumo de alumínio. Então, esses metais pesados nesta água contaminada, e aí essa população que mora ao redor dessa água ali, que consome só esse peixe todo dia, vai ter um acúmulo, né, ao longo da vida desses metais pesados, e que vão provocar várias doenças, até mesmo câncer. Então, é muito sério. O governo ele tinha que fiscalizar melhor essa questão ambiental, né? Tanto de uso de agrotóxico quanto de liberação de água contaminada sem tratamento direto nos rios e mares. Porque o ideal, o correto, o que a lei exige, é que qualquer empresa que utilize água na sua produção, trate essa água antes de devolvê-la para a natureza. Mas, infelizmente, nem todos fazem isso. Não sei se vocês são noveleiras, se estava acompanhando essa novela Amor de Mãe, fala muito isso, né? O papel do Vladimir Brista mesmo, ele vai atrás lá das empresas de plástico, do careca lá, que eu esqueci o nome, ele tinha até o mapa de onde que eles jogavam essa água suja sem tratamento direto no mar. E não pode, e infelizmente acontece muito isso, né? E aí você está contaminando toda a cadeia alimentar ali, todos desde os pequenos crustáceos ali do mar até os peixes maiores, todos vão se contaminar, porque é o meio de vida deles, eles respiram, né? Eles se alimentam daquele meio. Então, tinha que ser uma multa milionária para a empresa que não está tratando a água e devolvendo para a natureza. Mas, infelizmente, a gente sabe, né, que não é assim. A gente vê aqui, Teixeira de Freitas está cobrando uma fortuna de taxa de esgoto, né? O esgoto da nossa casa está vindo quase 80% do valor da conta de água. E será que está sendo tratada essa água? Para onde que vai essa água do esgoto? Quem tem esgoto, né? Porque minha casa, o meu bairro aqui, o condomínio que eu moro, não tem esgoto, é fossa. Então, os locais, os bairros que tem esgoto, que a gente está pagando uma fortuna por esgoto, será que eles estão realmente tratando essa água de esgoto para devolver para a população? Para devolver para o rio?
Ou é possível a gente consumir essa água de esgoto tratada, igual muitos lugares fazem, em Minas Gerais mesmo, a Copasa? Quando eu estudava no colégio, isso há quase 30 anos atrás, eu lembro de fazer um trabalho de ciências na Copasa, que a gente foi conhecer o tratamento. O esgoto chega na Copasa, ele é tratado e ele é devolvido como água encanada potável de novo para o consumidor, porque eles têm uma rede de tratamento muito boa e deveria ser exigido isso de todas as empresas fornecedoras de água, né? Que já evitaria aí um grande problema de poluição que a gente está tendo hoje em dia. Então, a gente tem que pensar que, além de estar poluindo o meio ambiente, de estar prejudicando algumas espécies animais, levando à extinção de alguns animais, esses animais que sobrevivem nessa água contaminada vão absorver, né, essas substâncias químicas, esses metais pesados, e quando nós formos nos alimentar, nós também estaremos ingerindo isso. Então, vai atingir todo mundo em algum momento da vida. Então, o governo deveria, sim, intensificar, né, intensificar cada vez mais essa fiscalização aí de como devolver a água contaminada para o meio ambiente e de como devolver o esgoto, né, das pessoas para o meio ambiente. Certo? Quem viu isso na novela aí? Ou não tem nenhuma noveleira? Eu era noveleira, agora não sou mais. Como que é o nome do careca? Careca que jogava água suja. Álvaro, isso. Então, igual o Álvaro, tem vários, né? Que pagam, que molham a mão, que tem advogado bom e que consegue se safar. Aí, graças a alguns ambientalistas aí que ficam brigando, né, muitas vezes sozinhos, a gente ainda consegue diminuir um pouco a contaminação, mas tem muita contaminação. Muita. Infelizmente. Aí aqui, gente, tá vendo? Na sequência da aula, que tem o link do vídeo aí, ó, que vocês eram para ter assistido. Aí vocês clicam aqui, já vai direcionar vocês para o YouTube, aí vocês assistem o vídeo. Se não me engano, esse vídeo aqui é de como é feito a sardinha, o envase, né, do peixe enlatado. Desde como ele é limpo, cozido, envasado, etiquetado, como que ele vai para o mercado. Agora as aves. Aves mais consumidas, né, que todo mundo conhece, que todo mundo come, que todo mundo experimentou, que faz parte do dia a dia, são principalmente as carnes de frango, né? Que o consumo per capita está em aproximadamente 39 quilos por ano de carne de frango por pessoa. Do total de carne produzida, 65% permanece no mercado interno. E o restante, né, 35%, é exportado para mais de 150 países. O Brasil, exportador desde 2004, e o terceiro melhor produtor de frango, seguido o EU e da China. Gente, eu não sei o que é isso, não. É o EU e a China. Alguém pesquisou o que é? Hein, gente? Que país é esse? Na pesquisa fala que é Estados Unidos. Estados Unidos. Tá estranho, né? Uhum. Estados Unidos. Eu não pesquisei aqui agora. Então, Estados Unidos e China são os primeiros, né, maiores exportadores de frango, nós estamos em terceiro. Vocês lembram do episódio que teve do frango, do nosso frango que foi rejeitado? Acho que na Inglaterra, voltou para o Brasil, porque estava acima do número de coliformes totais permitidos na legislação da Inglaterra. Não. E aí voltou para a gente, voltou para o mercado e foi vendido normalmente, consumiu normalmente. Deve ter mais ou menos um ano isso já. Foi para exportação, quando chegou lá, no porto da Inglaterra, eles rejeitaram, porque na hora que eles fizeram a análise de um lote, eles viram que estava muito acima a quantidade de salmonela, acho que era salmonela e coliformes totais. Aí voltou e foi comercializado normal para a gente, ou seja,
A quantidade permitida no Brasil é altíssima relacionada aos outros países, de coliformes fecais, totais e de salmonela. E é um risco, né? Para a pessoa imunossuprimida, para idoso, para criança. É um risco, é complicado se não tiver o cozimento correto. Por quê? Se tiver o cozimento correto, temperatura ideal, por tempo ideal, vai conseguir eliminar todos os patógenos. Mas e aí? Se não for uma higiene muito boa no preparo, ou se não tiver sido cozida o tempo suficiente. Aí está com excesso de salmonela. Uma pessoa que está com imunidade baixa consumir, vai acontecer pode até ir a óbito, certo? Em 2009, a produção de carne de frango foi de 10,9 milhões de toneladas. Parâmetros. Os maiores atributos de qualidade da carne de frango são a cor, a aparência e a textura, os quais estão interligados às propriedades sensoriais e funcionais, como a capacidade de retenção de água, né, CRA, e o pH final desta carne. Em um internet, mas eu não estou escutando. Como? Ah, tá. Voltou Alô? sua voz agora. É minha internet, então. Em um estudo realizado por Bressan e Beraket em 2002, verificou-se que é importante onde a coloração do peito de frango foi associada à aceitabilidade no momento da compra, enquanto que a maciez determinou a aceitabilidade global no momento do consumo. Então, o que vai determinar a maciez do peito de frango, gente? Tem, gente? O que vai essa habilidade global? O que vai determinar a maciez? Tem, gente? Estão me ouvindo? Tá travando, professora. Tá me travando um pouco só, mas tá travando. Esse slide aí, Após o abaixo também é um fator? que verificou. Como? Após o Repete. abaixo é um fator. Não, então, mas o que ele falou aqui, gente? Ó, presta atenção, ó. Nesse primeiro slide aqui, ele falou que os atributos de qualidade da carne de frango são a cor, a aparência e a textura, as quais estão interligados às propriedades sensoriais e funcionais, como capacidade de retenção de água e do pH final. Então, o que tem a ver com capacidade de retenção de água e pH final com a boa aceitação, com a suculência da carne, com a maciez da carne? Ou não tem relação? Eu acho que o pH tem a ver com os micro-organismos, né? Tipo, se a carne estiver ruim, o pH vai estar alterado. Agora, sobre a maciez, deve ser em questão da água, tipo, talvez a quantidade de água certa deixe o frango macio, e aí se o frango perde muita água, ele vai ficar seco demais, ou se ganha muita água vai ficar estranho, não sei. Sim. Lembram da carne? E quando o pH da carne está muito baixo, vai fazer o quê? Perder a água. pH muito baixo é bom, o pH ácido, ele vai evitar a proliferação de bactérias. Então, ele vai ser um conservante natural ali daquela carne fresca. Porém, quando o pH fica muito baixo, vai fazer o quê? Vai extravasar, vai perder água, não vai conseguir reter essa água. Então, a carne vai ficar
além de ela ficar mais leve, né, que ela não vai ter muita água, quando for cozida, ela vai ficar, não vai ficar tão macia, vai ficar ressecada, não vai ficar suculenta. Com frango é a mesma coisa. Se tiver uma alteração do pH muito grande, que levar da característica principal, que é reter essa água, segurar essa água, quando você for consumir, vai estar muito seco a carne desse peito de frango, né? Então, a aceitação não vai estar tão boa. Então, também tem que levar certos cuidados para o abate do frango, porque senão pode alterar. Agora, vamos falar da linha do abate. Primeiro, abate das aves e recolhimento do sangue, remoção das penas a frio ou a quente, evisceração, lavagem da ave, eliminação de resíduos, substâncias estranhas e manchas de sangue, arejamento natural, até que as carnes atinjam a maturação necessária, separação de pescoço e pés e corte específico da apresentação, e recolhimento de resíduos não comestíveis e rejeitados. Aí tem os videozinhos para vocês assistirem. 3 videozinhos. Aí vamos fazer o seguinte, como a gente ainda tem muito tempo de aula, vocês vão assistir esses vídeos que estão na aula, que vocês não conseguiram assistir. Quem conseguir, manda o link lá no grupo, que fica mais fácil. E aí, depois de assistir esses vídeos, vocês vão fazer um fluxograma de como acontece o abate do frango, até o invase final, até chegar na mesa do consumidor. Como que ocorre essa linha de abate. Tá bom? Aí eu vou parar a gravação aqui agora. Vou postar essa parte, né, que deu 1h15 lá no Ava. E depois a gente continua. Tá bom? Vou dar o tempo aí de vocês assistirem os vídeos, que é mais ou menos meia hora, 8 da noite, 9 da noite, mais ou menos. Vocês já fazem esse fluxograma aí com a resposta e me enviem. Pode ser mensagem no AVA, pode ser no WhatsApp, se quiser também, o que for mais fácil. Se vocês quiserem, vocês podem fazer numa folha o fluxograma, fotografar e mandar no WhatsApp para mim. O que vocês acham? Acho melhor. Bom. Sim. Uhum. Né? Melhor na folha. Legal. Aí vai ser o quê? Quem está online, quem está assistindo a aula, 14 pessoas. Certo? Que aí, quem sabe fazendo assim, as pessoas entendam que tem que assistir a aula e comecem a ter os 30 aqui online. Eu sei que alguns estão com problema de internet, mas não é possível que a metade da sala está com problema de internet, né? Oi, gente, Então, vamos fazer isso. Assistam os videozinhos, assistam todos os vídeos, façam o fluxograma do abate do frango, e aí vocês podem só tirar foto. Se fizerem no Word, pode me mandar também, fica a critério de vocês. Até 9 da noite, tá bom? Ok. Manda lá no Professora? grupo. Oi. As etapas no livro estão um pouquinho diferentes. Você fala até a etapa da sangria, mas a gente faz desse seu slide ou do livro? Não, vocês vão ver o videozinho, tem aí no videozinho também. E sempre seguir o livro. Pode seguir o livro, tá bom? Tá. Então tá, o videozinho é só para clarear a mente de vocês como acontece. Mas sigam do livro. Podem fazer o fluxograma em cima do livro. Ok? Aí 9 horas, então, a gente volta pelo grupo do WhatsApp mesmo. Acho que não precisa de voltar por aqui, não. No grupo do WhatsApp a gente já discute. Tá bom? Tá bom. Ok. Aí Vou parar pode de mandar gravar. também Tá bom. pelo WhatsApp seu a imagem. Isso, pode tirar foto e mandar no WhatsApp, ou pode me mandar o arquivo aqui no AVA, se quiserem. Tá. Tá bom? Tá. Então, vou parar a Ok. gravação. Tá. Até Tchau. 9 horas.